Então, quando você quer falar sobre o que você tá sentindo, o que você tá pensando, as coisas que você não gosta, e aí o seu par tá distraído, tá no celular, ou você fala e ele responde em 2 ou 3 palavras, ou ainda você dá algumas sugestões e o seu par acaba fazendo tudo do jeito que ele acha que tem que ser. O que fazer, gente, nessa hora? Bom, é importante que a gente perceba que cada pessoa, então, tem um jeito de funcionar, um jeito que está na mente, uma combinação de perfis, que a gente chama de traços de caractere, e conforme essa combinação que cada um tem, então a gente vai ter uma mente funcionando de um determinado jeito. Um jeito que é para evitar com que aquela pessoa reviva ou dê de frente com as suas dores, os seus traumas do mundo emocional. Então, só para relembrar, os 5 traumas ou as 5 sensações básicas que estão registradas no nosso sistema nervoso são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Nós todos temos registradas essas sensações em diferentes intensidades e a gente vai agir, pensar e sentir de acordo com o quanto a gente tem de cada uma dessas sensações. Então é importante que você saiba como você funciona, como o seu par funciona, porque isso vai determinar o nível de comunicação entre vocês, o nível de respeito ao mundo emocional um do outro e principalmente o quanto vocês se impulsionam nos recursos que a mente de vocês tem e também o quanto vocês se colocam na dor e colocam o outro na dor. Então vamos lá. Digamos que você precisa falar com o seu par, independente do traço que você tem, digamos que você precisa falar com o seu par, e ele é uma pessoa que tem um pico no traço esquizoide, por exemplo. Então, quando você for falar com o seu par e ele for do traço esquizoide, aquele corpo mais magro, mais com os ossos evidentes, aquela cabeça maior que o corpo, aquela pessoa que come bastante, nunca engorda. Então, imagine que seu par é desse traço e você precisa falar com ele sobre algum problema, alguma coisa que você está sentindo ou algo que você quer fazer. Então, como a mente do esquizoide funciona para que você consiga acessar essa mente, não só transmitir a informação, mas mostrar por que tudo aquilo é importante para você. Então, geralmente, a pessoa do traço esquizoide fica bastante no mundo dela, é mais frio em relação aos seus sentimentos, não gosta de falar sobre, é uma pessoa que não gosta nem muito de ser tocada, nem abraçada, nem beijada. É uma pessoa que entende ouvindo, ela é uma pessoa que entende o que está acontecendo ao seu redor pela mente, não pelas sensações. Então, quando você for falar com o seu par, é importante que você fale de uma maneira prática, que você passe a informação rapidamente e não construa um monte de coisas e dê voltas, porque aí ele já distraiu, já foi pro universo dele e muito provavelmente ele já sabe o que você quer dizer com as 5 primeiras palavras e talvez as suas 5 primeiras palavras não tenham sido tão boas assim e aí não fica clara a informação. Então é importante quando você for falar com uma pessoa que tem o pico no traço esquizoide, que a sua informação seja passada de maneira rápida, clara e objetiva. Ele não precisa muito para entender, ele entende tudo muito rápido. Então quanto mais direta você for, melhor para você. Agora, se você for falar com uma pessoa que é do traço oral, é interessante você observar que o traço oral, quando uma outra pessoa começa a falar das necessidades dele, principalmente se aquela pessoa, o seu par, é uma pessoa que está no momento de dor, que não está sendo visto, não está tendo um momento bom. Então, quando você começar a falar de você, do que você quer, do que você sente, o seu par vai atravessar você e não vai deixar você terminar de falar, porque ele tá precisando falar, ele tá precisando ter as necessidades dele atendidas. Então, quando você for falar, a pessoa não tá escutando, é o oral daquela pessoa que também está na dor. Então, quando você vai conversar com o
O oral é aquela pessoa de um corpo com formas mais arredondadas. Não necessariamente uma pessoa que está acima do peso no sentido de estar obesa, mas formas arredondadas é um corpo talvez que não tenha tanta cintura, ou às vezes é uma cabeça que tem um formato bem arredondado, as pernas bem rolicinhas, né? Então essas são as características do corpo com formas arredondadas, que é de uma mente com pico no traço oral. Então essas pessoas, elas são muito sensíveis, você consegue falar com elas e atingir o objetivo do que você quer expressar e mostrar que aquilo é importante para você quando você sensibiliza essas pessoas. Elas são pessoas que gostam de abraço, de afeto, de afago. Então talvez quando você for falar, você tá ali fazendo uma massagem, tá fazendo cafuné, tá fazendo um carinho, ou vocês estão comendo ali numa comida gostosa, terminou de comer, fala como se sente, porque aquele oral daquela pessoa vai estar mais tranquilo, vai estar mais atendido, e daí ela vai conseguir ouvir você sem precisar falar tanto dela mesma. Quando você for falar com uma pessoa que tem o pico no traço masoquista, que são aquelas pessoas que têm aquela característica no corpo do triângulo invertido, então queixos bem pontudinhos, o meu rosto é um pouquinho assim, então você pode ver que a minha testa ela é maior em comparação a como termina, dá essa funilada. E as pessoas com pico no traço psicopata vão apresentar isso no rosto, nos ombros mais largos que os quadris, a postura. Então, se você se relaciona com uma pessoa assim, precisa conversar com ela, as pessoas com pico no traço psicopata, é muito importante que elas observem nessa conversa que elas também têm o poder. Né? Não é uma conversa onde as coisas têm que ser impostas, então você não tem que impor aquilo que você quer dizer. São pessoas que precisam ouvir e se sentir no poder também para fazer as suas próprias pontuações, às vezes também falar aquilo que gostaria que fosse diferente. E quando vocês forem traçar uma solução, algo que vocês precisam fazer dali para frente, é importante que você mostre para essa pessoa com pico no traço psicopata o que ela vai ganhar se ela atender aquilo que você precisa. Então, por exemplo, você pode dizer para o seu par assim: então, olha, se você participar comigo disso, a gente depois juntos pode fazer aquela outra coisa. Então, o psicopata ele precisa sentir que a troca está sendo justa e principalmente tem que estar muito claro qual é a vantagem que ele tem para ele, o que ele ganha atendendo aquilo que você precisa que aconteça, que seja, que você ao falar das suas necessidades e pedir que algumas coisas aconteçam, então a pessoa do traço psicopata ela também precisa sentir que tá ganhando, senão ele desanima. Se você for falar com uma pessoa que tem pico no traço masoquista, o seu par é uma pessoa que tem pico no traço masoquista. Então, a pessoa do traço masoquista são aquelas que têm corpos mais robustos, né? Rosto mais quadrado, tronco mais quadrado. Então, são pessoas que você vê que são bem robustas, que aguentam bem. Elas já têm uma natureza, conforme esse traço de caráter, de não falar sobre si, de aguentar muito, de ser muito resiliente, mas também quando estoura, explode toda a merda que tá guardada dentro delas. Então, quando você vai falar sobre as suas necessidades, sobre o que você sente, a última coisa que você vai fazer com a pessoa, com o seu par, se ele for ele tiver pico nesse traço de caráter, a última coisa que você vai fazer é uma fala de cobrança e de humilhação ou de desaprovação. Porque quando essas pessoas se sentem criticadas, quando elas se sentem humilhadas pelos outros, aí eles se fecham mais ainda. Porque eles não querem ser vistos como pessoas que não dão conta de fazer as coisas bem feitas. Não é um perfeccionismo, mas é um perfeccionismo voltado para a aprovação do outro. Tudo que o masoquista precisa sentir na conversa é que você o aprova. Então, digamos que você quer falar com o seu par
que você tá sentindo falta de sair, ou que você gostaria de ser mais ouvido, ou que você gostaria de viajar, enfim. Então, quando você for falar com seu par, não é no tom de cobrança, do tipo, olha, faz tempo que a gente não viaja, por que você não fez isso, por que você não fez aquilo? Porque aí ele vai se fechar e não vai responder. Ele não vai falar nem por que ele não fez. A ideia é que você consiga construir uma conversa que tenha fatos, porque os fatos prendem as pessoas com traço masoquista, com pico nesse traço. Então, por exemplo, você apresente algo do tipo, olha, nossa última viagem foi tão bacana, você lembra que a gente fez isso, fez aquilo, e eu tô sentindo falta, a gente podia viajar novamente. Que tal se você que é tão bom nisso, em ver agências e em falar com as pessoas, não montasse um plano de viagem pra gente? E aí você continua a conversa. Então a ideia é que você destaque na outra pessoa naquilo que ela é muito boa, porque você precisa daquilo nela. O interessante observar nas pessoas com traço masoquista é que elas vão querer cuidar de você naquilo que você apresentar. Então, se você só chegar na crítica e no problema, ela só vai saber tratar críticas e problemas. Se você chegar apresentando o que você precisa de verdade, o que é importante para você e principalmente mostrando o quanto você confia naquela pessoa para construir esse prazer na vida de vocês dois, é onde as conversas se tornam mais produtivas, porque o masoquista é um traço de execução. Diferentemente dos outros traços que eu falei até aqui, o masoquista e o rígido, que é o próximo traço que eu vou falar, são traços que executam, que você pode falar o que você precisa, o que você quer, o que você gostaria, e dar essa responsabilidade, essa questão na mão dele, que ele vai atrás, vai resolver e vai até o fim, vai fazer muito bem feito, com muita consistência. Ele só precisa sentir que você o aprova. A pessoa que tem pico no traço rígido, que são aqueles corpos que são bem delineados, né? Aquele formato violão, né? Acinturado, o ombro, não com marcação do osso, mas um ombro bem construído, reto, né? A harmonia no rosto, no corpo. Então são pessoas que têm pico no traço rígido. As pessoas que têm pico nesse traço, elas têm muito medo de serem traídas, trocadas por alguma coisa melhor. Então, quando você chega para conversar, essa pessoa, ela se sente ameaçada. Se você a critica, se você a cobra demais. E ela já tem um perfil de ser mais controladora, porque uma pessoa que tem medo de ser traída, ela vai controlar em primeiro lugar para que ela seja perfeita, para que ela seja sempre a melhor opção. Então, quando você vai falar algo que você gostaria, que você sente, que você quer uma transformação, a ideia não é falar para essa pessoa que ela é imperfeita e que estragou tudo, porque senão ela vai se colocar na dor por não ser boa o suficiente. A ideia é que você mostre que essa pessoa pode ser melhor ainda e que o relacionamento de vocês pode ser melhor ainda. Tudo que a pessoa com pico no traço rígido precisa é se sentir segura dentro dessa relação, sentir que ela não está ameaçada por suas imperfeições naturais que elas têm dificuldade de aceitar, né? Os rígidos têm muita dificuldade de aceitar que eles não são bons em tudo, que eles não dão conta de tudo. Às vezes é até difícil oferecer ajuda para um rígido. Então, quando você vai conversar com um rígido, a ideia não é ficar lá dizendo tudo aquilo que ele está falhando. A ideia é dizer coisas sobre você, sobre o que você gostaria, o que você sente, que se aquela pessoa contribuir, tudo será ainda melhor. Então, essas são as dicas para vocês terem conversas com seus pares e melhorar esse entendimento, esse acesso ao mundo do outro. Quando a gente conhece o mundo do outro, fica mais fácil perceber no que aquela pessoa está demonstrando amor, como ela demonstra amor, porque a maneira que eu percebo e gosto e preciso pode não ser
compatível com o jeito que meu par demonstra. E quando nenhum dos dois lados sabe disso, é aí onde acontecem os conflitos. E por isso que muitos conflitos nos relacionamentos são de comunicação. Porque não há um ponto aonde um consiga, por mais empatia que exista, entender o mundo emocional do outro se ele não conhece como a mente do outro funciona. E se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que você acha que precisa receber essas informações. Deixe seu comentário se você quer saber mais sobre. E se você ficou interessado em como descobrir qual é o seu mundo emocional, qual é o mundo emocional do seu par, eu sou, além de terapeuta, analista corporal, certificada e autorizada pelo Corpo Explica, a construir para você o seu mapa de caracteres, que é onde a gente vai olhar o formato do seu corpo, o formato do corpo do seu par, e a gente vai construir o quanto cada um de vocês tem de cada um dos traços. Os traços de caráter da nossa mente, eles dão esses formatos para os nossos corpos, o formato mais magro, ou mais arredondado, ou mesmo harmônico. E quando a gente entende o quanto disso está presente na nossa mente, além de saber quais são os pontos onde somos mais sensíveis e também quais são os nossos recursos, aquilo que a nossa mente já desenvolveu para superar essa sensibilidade, quando a gente combina um mapa de um casal, a gente tem a oportunidade de fazer o quê? Eu vou dizer para você o que acontece quando eu atendo um casal numa análise corporal combinada. Então começa assim, primeiro um encontro com um par, depois com o outro. E aí, esse encontro individual, onde eu vou não só construir o mapa, mas também dar uma devolutiva de como aquela pessoa funciona e até responder perguntas que a pessoa tenha sobre por que as coisas acontecem na minha vida desse jeito. E depois, no terceiro encontro, aí sim, com o casal, eu vou dar uma devolutiva para o casal, uma devolutiva que vai mostrar aonde esse casal tem que ter mais atenção, porque são pontos de conflito dos traços. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que tem um pico de oralidade com um par que tem um pico de esquizoidia, né? Um vai ser muito mais frio emocionalmente, o outro muito mais quente. Então, isso é conflituoso. Então, mostrar quais são esses pontos de conflito e como resolver esses conflitos. E o mais legal de tudo, mostrar o que impulsiona esse casal, o que de fato tem nessa combinação desse casal que vai construir um relacionamento saudável, né? E esse é o ponto de virada na chave da análise combinada, porque quando o casal se redescobre a partir dos seus traços, a partir de como a sua mente funciona, o casal volta à sua vida, tanto na parte de dinheiro, financeiro, quanto na parte sexual, e na convivência. O casal volta o olhar, volta o foco da sua vida para ele mesmo. Coisas que muitos conflitos estavam obscurecendo o amor, ou aonde muitas vezes o amor não era percebido como amor, tudo é reencaixado a partir dessa redescoberta enquanto funcionamento da mente. Então, se você ficou interessado, manda um direct para mim ou acessa meu link na bio do Instagram, que você vai encontrar o meu WhatsApp e agendar para você e para o seu par esse processo. É incrível. Depois corre dar uma olhadinha nos meus depoimentos na minha página, tá bom? Até a próxima!